Sejam muito bem-vindos novamente ao FII Summit, o melhor evento de fundo imobiliário do mercado. Sou o Denis Miabaras, deve conhecer já, além de ser sócio da EQ Investimentos, também tem um canal no YouTube chamado Investir e Coçar a Começar. A gente fala de dinheiro e tudo mais. E também tenho muitos relacionamentos bons, inclusive com ele, que é o Luiz Moran. Ele é Head da EQ Research e, além de tudo, também é o Guia Genial dos Povos. É isso, Moran? É isso. Se apresenta o pessoal aí, Moran. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Moran, que nem o Denis falou. Eu sou da EQI, eu estou na EQI já há 3 anos, pelo menos. Já fiz algumas coisas lá e desde o começo desse ano a gente está aí montando essa área de research. Boa. E o Moran, além de tudo isso, ele trabalhou bastante na indústria como RI. Então ele tem muita experiência para poder trazer pra gente. Não tem Velho tanto não. cabelo branco mais, né? Mas Velho barba não. tem. Velho não, é? Mas tem muita barba branca, muito ensinamento para trazer pra gente nesse assunto que a gente vai falar basicamente FII versus ação, né? Então quais são as semelhanças e diferenças entre eles, porque tem, né? Apesar de ser uma classe de ativo de renda variável que os dois são iguais, a gente tem diferença entre eles, né? Eu acho que um negócio legal de a gente começar falando é porque tem os fundos de tijolos, fundos de logística, como você bem comentou, e tem ações que são muito semelhantes, como as de incorporadora, ou como você deu exemplo antes, que é genial, da Log, por exemplo. Sim. Quais são as diferenças, de fato, de uma ação e um fundo convencional imobiliário? Eu diria para você o seguinte, do ponto de vista fundamental, enfim, eles estão fazendo fundamentalmente a mesma coisa. Você pegar um FII de tijolos, ele está comprando e vendendo ativos. Pega uma empresa como a Log, por exemplo, está comprando e vendendo ativos de logística, ela desenvolve e eventualmente vende ativos que estão maduros na hora que ele está gerando receita. É muito similar. A grande diferença é uma diferença menos do negócio que eles fazem e muito mais da regulamentação. É o jeito como eles foram estruturados. Sim. Num fundo imobiliário, você tem aquele negócio da regulamentação que você tem que pagar 90 e tantos % do resultado obrigatoriamente por semestre. Sim. Em ações não, você pode reinvestir, pode se autofinanciar o seu crescimento. Sim. Uma coisa que em fundos imobiliários é mais difícil. Então essa é fundamentalmente a diferença, uma diferença do tipo de veículo, da regulamentação ao redor do veículo. É muito menos, principalmente nos fundos de tijolo, é muito menos uma diferença do tipo de negócio que eles estão perseguindo. Sim, então acho que as ações aqui do Brasil, de incorporadoras, por exemplo, são muito mais parecidas com os REITs lá de fora, porque pode ter alavancagem, pode ter... Sim, num certo sentido, sim. É que a gente sempre foca bastante nas incorporadoras. As incorporadoras, de fato, elas parecem muito com os REITs porque elas são empresas de desenvolvimento de ativos. Sim. Os fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, então eles tendem a ser muito mais negócios de geração de renda. Então, você já pega o ativo já desenvolvido, o ativo está pronto, está alugado, locado, e você aproveita essa renda que é gerada ao longo do tempo. Legal. Para você fazer desenvolvimento é um bicho um pouco diferente, você não tem esse compromisso talvez o fundo imobiliário seja até meio complicado para fazer isso. Sim. A maior parte dos fundos imobiliários que fazem desenvolvimento ainda são fechados, não estão no ponto de vista não estão prontos para listagem, por exemplo. Legal. E aí, pensando nesse sentido, você acha que as ações são consideradas mais arriscadas do que os fundos imobiliários ou não tem muito essa relação? Tem um pouco isso, porque na verdade você acaba deixando. A hora que você retira do que quer que seja, do fundo ou da ação, você tira do empreendedor essa decisão. Putz, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu estou gerando aqui dentro? Obrigatoriamente eu tenho que pagar isso como dividendo para o acionista. Você tirou uma decisão de alocação de capital que ele tem, para o bem e para o mal. E isso acaba. Tem gente que aloca muito bem, tem gente que não aloca tão bem assim. Sim. E isso acaba fazendo com que os fundos imobiliários tenham uma volatilidade menor e eles sejam percebidos como menos arriscados. Quer dizer, você tem uma renda muito mais regular, muito mais fácil, e todo caixa gerado é distribuído. Então ele tem essa característica de ter um perfil de risco mais baixo. Legal. Tem uma pergunta que eu fiz no painel anterior, que eu acho que cabe nesse momento. Eu não ouvi. Que eu vou te contar agora, rapaz, vou trazer para você, que é exatamente o seguinte. Market timing. Nas ações, normalmente, a gente sempre erra, o Peter Lynch sempre fala sobre isso, né? Sobre market timing e tudo mais, tem perfil mais hold. Nos fundos imobiliários e nas ações, dá para fazer esse tal de market timing ou é mais em ações, ou em nenhum dos dois? Eu acho que market timing dá para fazer, mas é muito difícil. E você tem que ter um apetite e você tem que ter
a disciplina de Legal. poder estudar e 2, a disciplina de reconhecer quando você não acertou. Essa é difícil, né? Entendeu? Eu falo isso sempre com investidores. Tem muito investidor que gosta de segurar a alça do caixão e falar, não vou vender com perda. Não, às vezes a melhor maneira de você fazer é reconheça que não deu certo, reconheça, puxa, não vi todo... eu fui tentar fazer o market timing, não vi todo o ambiente, não imaginei aquilo que ia acontecer. Vende logo, enfim, trabalha com stops claros, bateu no seu stop, você tem que ter a disciplina de vender. E segura o que está andando, segura o que está dando certo, você fala, beleza, eu sou um gênio, acertei e tal. Enfim. Mas é a psicologia do investidor, né, Morazeira? Não, mas na verdade é um pouco de você reconhecer os seus limites. Você fala, eu não sei tudo, mas enfim, vou deixar com que eu estou olhando para o ambiente para tomar decisão, vou continuar olhando para o ambiente para o tempo inteiro revisar se minha decisão foi certa no primeiro momento. Não, mas digo que essa é a psicologia do investidor, é isso que você falou, tipo assim, as pessoas seguram muito o ativo quando está negativo e alça do caixão até eternamente, só que quando sobe um pouquinho mais, o pessoal acha por azar ou uma crença doidona na cabeça dele, fala, não, tem que me livrar desse ativo porque ele está me dando azar. Entendeu? E o sujeito segura, eu já vi gente segurando ativos que caíram 70%, 80%, não faz nenhum sentido. Sim. Daí a hora que caiu 80%, ele chega e pergunta, o que eu faço? Eu falo, agora tem poucas alternativas. Exato, agora eu assumi tudo e na hora de assumir tudo esse erro é difícil mesmo, né? Provavelmente, é aquela história, né? Qual a diferença do investidor de curto prazo e o de longo prazo, né? O de longo prazo é o cara que não vendeu no momento certo. É só essa diferença. Todo mundo vira investidor de longo prazo. Muito bom. E aí também tem agora, a gente está vendo um cenário macro muito desafiador, né? A gente já viu talvez um pouquinho mais, mas talvez era mais claro o sinal de compra no momento de crise, dado todas as crises passadas. Só agora a gente está vendo um momento de lateralização de tudo, né? Os fundos imobiliários fazem 2 anos, basicamente, que lateralizaram total. O cenário macro hoje está favorável para algum desses ativos? Fundo imobiliário ou mais ações? Eu acho que dá para você construir um cenário relativamente positivo, para falar a verdade. O Banco Central brasileiro saiu na frente, reconheceu que o problema de inflação era um problema sério. Antes da maior parte dos outros bancos centrais, os outros bancos centrais arrastaram muito mais o pé para tomar essa decisão, que é uma decisão impopular no final das contas, o que vai permitir que, muito provavelmente, a gente saia antes desse movimento, desse ciclo de alta. O ciclo de alta deve estar parando em breve. E se tudo der certo, a gente vai estar no ano que vem, enfim, pensando já em como é que a gente vai reverter, refluir e voltar para enfim, talvez não vai voltar para 2% como era antes mas a gente vai voltar para uma certa normalidade. Esse é um ambiente bom, esse é um ambiente que dá para ser construtivo, esse é um ambiente que vai permitir que as empresas invistam e cresçam novamente, que o consumo volte a acontecer. Eu acho que é o momento de você prestar bastante atenção. Acho que esse evento que ele está fazendo nesse instante de fundos imobiliários é particularmente relevante. É a hora de ficar de olho, porque tem muita oportunidade, tem muita coisa muito barata, tem muita coisa abaixo do preço de reposição. Que é o preço ou valor patrimonial? Não só o preço e valor patrimonial, na verdade é o preço de reposição mesmo, Denis. Por exemplo, quanto subiu o custo de construção nesses últimos 2 anos? Perfeito. Você pega um FII de galpão logístico, por exemplo, os galpões logísticos dobraram de custo para você fazer aquele mesmo galpão. Sim. Eles já estão ocupando, não dá para você fazer outro galpão naquele lugar, porque aquele lugar que são os melhores já estão ocupados. E esse fundo imobiliário perdeu valor. Sim. Então, não só, entendeu? A oportunidade é clara, é só uma questão de falar, bom, beleza, é hora de eu começar a estudar e comprar. A gente acha que é hora de você começar a olhar com bastante cuidado, sim. Legal. Vai comprar tudo agora? Provavelmente não é a melhor opção, sim, mas é o momento de você começar a estudar. Começar a estudar fundo imobiliário. Exato. E pensando em estudar fundo imobiliário, você, obviamente, como chefe dos chefes de research e tudo mais, tem uma receita que você pode passar para o investidor para começar a olhar fundo imobiliário, começar a estudar, porque receita definitiva não tem, né? Porque varia muito, né? De tempo, de governo, de taxa de juros altas e tudo mais. Mas tem ali um beabá para o telespectador, como diria o Raul Gil, que está assistindo a gente para poder começar a estudar fundo imobiliário? Não, eu acho que fundo imobiliário, assim como outros ativos, qualquer ativo que você está olhando, você tem que sempre olhar para frente. Legal. Qual é a perspectiva que você tem para frente? O que passou já está no valor da cota, já está no valor
da ação, enfim, já está refletido. Naturalmente, o que passou é importante para você ver o que vai acontecer no futuro. E esse é o principal aspecto. Eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção no histórico, principalmente do gestor. Uma coisa que eu gosto de olhar também quando estou olhando para ações é quem são os administradores. Sim. A história, esse cara tem skin in the game, esse cara está lá para o dia todo, esse cara conhece profundamente o negócio, como é que foram as outras decisões dele no passado, e isso me indica como é que provavelmente, nada é garantia de nada, mas como provavelmente ele vai reagir no futuro. Então, se eu estou razoavelmente otimista, como eu estou agora, Sim. Eu vou me cercar de gente que eu confio, gosto e tomou boas decisões no passado. Eu acho que a minha probabilidade de acertar é maior. Entendi. Apostar em pessoas e não só numa categoria específica de fundo imobiliário. Não, eu acho complicado. Eu acho, enfim, fazer essas apostas muito genéricas, muito assim, não, eu olho só os números e tal. Eu nunca vi funcionar, para te falar a verdade. Sim. Não só comigo, mas com as pessoas que estão ao meu redor. Eu nunca Sim. vi funcionar. Que doido isso, né? Porque, de fato, ali a decisão do gestor de fundo imobiliário é como você falou. É a mesma decisão de um cara, de um CEO de uma empresa de ação. Sim. Porque ele, no fundo, vai definir para onde vai, né, o fundo, pelo menos, ou como reage numa crise como essa. Exato. Quais são as decisões que ele vai tomar no dia a dia? É hora de comprar? Não é? Como é que eu tenho que agir? Ele tem ou não a disciplina de crédito? Ele está avaliando permanentemente quem são os locatários, quem não são, qual é a saúde financeira desses caras, enfim, todas essas coisas que são super importantes também no dia a dia de um CEO de uma empresa qualquer. Legal. E tem uma coisa, mano, que eu sou engenheiro civil de formação. Não sei nem se você sabia. Eu sabia. Sabia? Eu tenho cara, né? Eu tenho cara com o cangote queimado. Você era daquele cara que ia lá, também? ia ver o cara lá batendo laje e metia a mão, metia o pé no junto concreto? Sempre. Igual o cachorro deixando aquelas patinhas quando termina de concretar, que aí sem descer a escada. Tem o grande desafio do engenheiro, que é conferir a laje total e poder descer a escada sem deixar o pé. E era dificílimo. Todo mundo progride. Isso, tudo. Mas aí, por exemplo, como obviamente hoje eu estou na outra ponta, né, de fomentador dessa indústria, um fundo imobiliário muitas vezes capta para dar dinheiro para a incorporadora construir. Sim. Esses mercados, de fato, com a taxa de juros alta, eles são prejudicados ou, como você falou, como já saímos na frente, esse mercado está para melhorar aqui por diante, né? Na verdade, você tem os dois aspectos. O fundo imobiliário ele tem essa vantagem que você consegue ele tem alguns componentes anticíclicos que a gente chama. Legal. Você sempre tem algum segmento, por exemplo, pode não estar muito atraente, por exemplo, para você financiar incorporadoras nesse instante. Mas a parte de locação, por exemplo, está super atraente. Por quê? Porque tem pouco prédio, entendeu? Está todo mundo cortando custos, todo mundo buscando esse tipo de eficiência. Então, se você tem bons ativos, você consegue gerar bons fluxos de caixa. Então, o fundo imobiliário ele permite que você não só isso, a gente está falando de fundo imobiliário de uma maneira genérica, você tem fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel, dentro dos papéis você tem fundo de CRI ligado ao CDI, enfim, você tem uma infinidade de produtos diferentes e eles são capazes de te oferecer essa diversificação. Sempre tem alguém que está podendo aproveitar melhor aquele momento, aquele ambiente, mesmo que o outro não esteja passando por um momento tão bom. Top. E eu vou fazer uma pergunta agora para corte. Bom, a gente já falou sobre esse assunto, vamos voltar para dar um corte top. Fundo imobiliário ou ações de incorporadora? Eu acho que fundo imobiliário, pela diversidade, pela capacidade que você tem de encontrar diferentes histórias, eu acho que você tem mais opções em fundo imobiliário do que necessariamente em incorporadoras. Em incorporadoras você vai estar mais restrito a uma parte do mercado, eventualmente até uma cidade como São Paulo. Em fundos imobiliários você tem uma diversidade muito maior para escolher, o que aumenta a sua chance de acertar. Saber ninguém sabe, mas você tem que jogar com as suas probabilidades. Exato. E outra também para um corte topzera, você acha que cabe numa carteira diversificada, fundo imobiliário e ações ao mesmo tempo? Sim, claro. Enfim, quem faz carteira com um único tipo de ativo normalmente está contratando problemas no futuro. Eu acho que cabe tudo, não só fundo imobiliário e ações na parte de renda variável, mas como todo o resto. Você tem que olhar para... Enfim, é como se você falasse, não vou comer. Você vai lá na churrascaria, tem aquele rodízio,
Não vou comer. Aqui a churrascaria, não vou comer o sushi. O sushi é bem feito. Aproveita todo o buffet de oportunidades que você tem. Eu acho que você tem que aproveitar tudo que está disponível para você. E também o momento, né, Moura? Acho que principalmente o momento, não é? O momento e sempre contar com isso, entendeu? Você fala assim, eu tenho uma visão do que vai acontecer no futuro. Todo mundo tem uma visão de futuro, Sim. Todo mundo está investindo. E todo mundo está errado, né? Alguns estão mais errados que os outros. A grande vantagem é isso, você tem a disciplina e a humildade de falar assim, eu posso não estar 100% certo, então eu vou jogar com as probabilidades para tentar diminuir as chances de dar errado, ou pelo menos aumentar a chance de dar certo. Enfim, olhe do jeito que você quiser, você pode ser olhar do cara do copo do meio cheio, meio vazio, mas jogue com as probabilidades a seu favor. Se você tiver mais opções, se você puder fazer escolhas que sejam complementares, você vai estar numa posição melhor no final das contas. Demais. E aproveitando agora a sua posição, o seu cargo na empresa, na firma, e obviamente a gente falar um pouquinho sobre essa posição também aqui. Hoje, qual é a importância de um investidor, pessoa física, ter uma research por trás das suas decisões? Eu acho que é bastante relevante, porque a maior parte das pessoas não tem o tempo. A gente está falando assim, o que é importante, conhecer as pessoas, tal. Esse é um trabalho de tempo integral. Esse é um trabalho que demanda uma dedicação quase que exclusiva. Talvez um investidor pessoa física consiga fazer isso com alguns poucos papéis para poder olhar algumas poucas coisas, mas de novo ele está restringindo e diminuindo as chances, as probabilidades que ele tem. Se ele contar com alguém que possa ajudá-lo nesse sentido, eu acho que é super relevante. E também vai um pouco da nossa proposta. A nossa proposta na EQ Research, quando ela foi lançada, é trazer um serviço para o investidor pessoa física que seja similar ao investidor institucional, que eu já fui investidor institucional, já tive dos dois lados do balcão, na verdade. Já fui investidor e já fui empresa, né? E a diferença de serviços, de acesso que as pessoas têm, por exemplo, as empresas, é água e vinho. A gente vai tentar dar para o investidor pessoa física um nível de serviço, uma experiência similar a que um investidor institucional tem. Até porque tem gente com bastante dinheiro. Muito dinheiro, maior que alguns investidores institucionais, inclusive. Exato. Mas e você, como chefe de research, qual é o investidor pessoa física que, por exemplo, tem acesso à EQI, a EQ Research, o que ele tem de benefício? Ele tem preço-alvo, tem... Como funciona aí o... A gente quer, como eu disse, a gente quer ter um produto que seja similar ao produto que ele tem pro institucional. Então a gente tem um relatório bastante detalhado. Legal. Tá? A gente tem um relatório, se ele ler algumas páginas, ele pega a história, ele pega o grosso da história. Sim. E daí, se ele gostar do que ele ouviu, ele vai se aprofundar nessa história. Então a gente vai fazer um relatório bastante detalhado. A gente vai fazer eventos, a gente vai dar para ele a possibilidade de ele encontrar com a empresa. Legal. E ele ouvir da empresa, ele ouvir do CEO, por exemplo, de uma empresa, a empresa contar a história o business case dele, a história de negócio dele. Por que você deveria... como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Se eu vi isso da própria empresa, olho no olho, é diferente, muito. Entendeu? Eu aprendi isso quando eu era comerciante, você tinha que vender com 3 chequinhos, tá? É diferente você olhar no olho do sujeito e tomar essa decisão. Faz muita diferença. Legal. Tá? Isso tudo a gente vai conseguir fazer para os caras também. Então fiquem ligados aí, novidades, né? Sim. E além disso, a gente tem a gente não vai, a gente começa a cobertura, a gente acompanha a cobertura. Começa a cobertura de uma empresa, a gente acompanha ela. Não vou largar ela depois ali tipo assim, vou te falar, essa empresa é ótima, tal, depois a gente nunca mais toca no assunto, tal, morre. Sim. Porque além de tudo é isso, né? Acompanhamento é muito difícil. A manutenção é mais difícil que às vezes o call de compra, exatamente. Enfim, o call de compra algumas vezes ele é óbvio, o call de sair do papel às vezes nem tanto. Nem tanto. Que doideira, né? O pessoal fala sempre o segredo, o pessoal, o Warren Buffett, todo mundo fala que o dinheiro está no tempo, né? Em esperar. Sim, exatamente. Mas é isso que é difícil, né? Então o Moran tem um time grande lá na EQ Research para dar todo o suporte a todo mundo, os assessores, a pessoa física também, obviamente, para a gente poder tentar ajudar o investidor a tomar a melhor decisão possível, né, Moran? Exato. A gente está no processo de certificação, deve tá saindo em público aí em breve. Boa novidades, guarda aí. Mas, pergunta final. Claro. Como a gente... Desculpa, tô zoado aqui, Covid saudável pro Moran. Mentira, só gripe. Mas como a gente pode, daqui para frente, com essa situação difícil,
ficar mais ligeiro na hora de escolher um ativo, seja fundo imobiliário ou ação, porque a gente está vendo eleição pela frente e, como você falou, juros altos ainda talvez perdurem mais tempo. Então, como está o recado final aí para o investidor tomar decisão nesse momento que a gente está vendo agora? Eu acho que você tem sempre, e eu tendo a achar, enfim, tem quase 30 anos que eu tô envolvido de um jeito ou de outro com esse negócio, eu tenho a certeza absoluta de que qualidade sempre perdura. Se você escolhe um ativo de qualidade, enfim, se você escolhe uma empresa onde a gestão é qualificada, toma as decisões pensando no todo, enfim, se o ativo tem um retorno sobre o capital investido elevado, se ele consegue manter rentabilidade em diferentes situações, você tende a estar melhor protegido em momentos de incerteza. Então eu tenho uma clara preferência por isso, até do ponto de vista filosófico pessoal. Sim. Mesmo, entendeu? Eu acho que as pessoas, se você está incerto, inseguro do que vai acontecer, se esse cenário que você está traçando, se está com dificuldades para traçar esse cenário, eu acho que privilegie qualidade, procure empresas e ativos de qualidade, do jeito que você quiser definir essa qualidade. Eu gosto de definir isso como retornos elevados, boa qualidade da gestão. Você está melhor protegido na média do que tentando achar a dica quente, o bizu, aquele papel. Normalmente, enfim, o que eu vejo também historicamente é as histórias de turnaround, que eles chamam, né? Aquelas histórias, não, a empresa está indo mal, às vezes ela vai virar e vai começar a ir bem. Essas normalmente têm riscos associados muito grandes. Normalmente esse negócio é mais complicado. Entendi, top. Moranzeira, e onde o pessoal te encontra? Que eu sei que você está fazendo a cobertura desse evento incrível no Telegram, daí eu quero investir, mas tem redes sociais também, tem jogo do Palmeiras e tudo mais lá. Não, a gente está no Instagram, Moran Oliveira, lá no Instagram, tem o próprio Instagram da IKI Research, é IKI_Research. A gente está no Twitter também, vocês vão encontrar também Moran Oliveira lá no Twitter e tal. E eu estou sempre nas redes sociais da IKI e tal, participo, enfim, a IKI tem um canal de YouTube, a gente está sempre lá e tal. Eu só não entrei, eu só não consegui entrar ainda no canal do Japa ainda, o cara não me convidou. Ficou meio pornográfico isso aí, rapaz. Eu sou japonês, não encaixa. A pecinha de quebra-cabeça é diferente, entendeu? Talvez porque não caiba a cabeça dos dois. É verdade. A câmera tá lá na Faria Lima, 2 quarteirão pra lá, pra enquadrar os cabeças. O pessoal usou todos os cabos da vida pra poder chegar. Mas vamos fazer. Vamos botar um telão gigante lá no Allianz Parque pra caber Mas, Moran, muito obrigado por ter vindo aqui de novo. Porra, é demais. Moran é um cara incrível mesmo. Sigam ele lá. É um cara incrível, muito legal. Engraçadíssimo. Obviamente ele te fala de um assunto sério, mas a gente fica brincando sempre nos bastidores. É um cara, mas muito de boa, que vocês têm que conhecê-lo. E eu tenho uma imitação do Japa, qualquer dia eu mostro pra vocês. Não, finaliza aí, finaliza imitando. Manda um beijo no furico e tudo mais, manda aí. Não, esse aí vai ficar melhor ainda. Vai ficar guardado. Tá melhorando. Beijo, ó. Obrigado, Moran. Tchau, gente. Valeu, tchau.